Prontinho, tá gravando. Então, pessoal, ainda está estudando Societária 2. Comecei agora esse período. Então, você vai gostar bastante, Rodrigo, porque você vai aproveitar o que a gente vai ver aqui e vai complementar com o que você está estudando na disciplina, né? Vai ser uma boa para ti. Então, a gente vai estudar o CPC 18, né? É um CPC bem bacana, que trata aí de empresas coligadas e empresas controladas, né? Então, vamos iniciar conversando sobre avaliação de investimentos, né? Esse termo, investimento, nos remete à ideia, né, de estar aplicando recursos em algo, né? Investir é aplicar recursos em alguma coisa. Então, estou investindo em alguma coisa. Então, estou pegando aí dinheiro, né? Pessoal, eu peço desculpas, eu tenho 2 cachorrinhos, e aí, de vez em quando, eles se manifestam, mas no instante para, né? Quem tem pet entende aí a brincadeira. Aí, o que acontece? Os investimentos, quando a gente investe, né, você, na verdade, você está fazendo o quê? Você está pegando recurso, capital, e está alocando aquilo ali em algo, né? Você está investindo em algo. Investimentos na contabilidade, em particular, né, a avaliação de investimentos, em particular, implica em você aplicar capital, aplicar recursos, né, em algo. Porém, este algo, né, a que a gente se refere, são participações no capital de outras empresas, né? Então, como o slide aí está colocando, são participações societárias, né? Então, você está alocando recursos, né? E esses recursos estão sendo alocados em participações, em partes, né, em porções do capital, do patrimônio de uma outra entidade. Então, investir é participar no capital de uma outra entidade. Esse investimento, ele pode ser tanto na forma de ações, e aí você vai estar comprando, né, adquirindo, alocando recursos em uma entidade, em uma empresa, cujo capital é dividido em ações ou cotas, né? E aí estaremos falando de sociedades limitadas. Então, tanto faz você investir comprando ações, como você investir comprando cotas. Normalmente, o mais comum, né, o que a gente encontra de uma forma mais fácil, mais rápida, mais abundante, é investimento em ações, né? Porque estamos aqui falando, né, de empresas com razoável porte, né, empresas de grande porte, e que normalmente empresas de grande porte são empresas cujo capital é dividido em ações, porque elas já têm um certo nível de complexidade, né? Quanto maior o porte, quanto maior o tamanho, normalmente maior o nível de complexidade. E aí, evidentemente, essa complexidade se transforma, né, ou se torna, né, mais fácil de ser lidada em uma empresa cujo capital é dividido em ações. É mais razoável você trabalhar com empresas de grande porte quando o capital está dividido em ações do que quando ela está dividida em cotas. Beleza. Então, essas participações, né, esses investimentos, podem estar classificados, dispostos no balanço, né, patrimonial, nos seguintes grupos de conta. Tanto podem estar no ativo circulante, como podem estar no ativo não circulante, né? Tanto no circulante como no não circulante. E se estiver no não circulante, pode estar em 2 grupos. Ou dentro do ativo realizável a longo prazo, ou
dentro, né, daquele grupo de contas que a gente chama aqui dos ativos fixos, né, aqueles ativos que você não tem a intenção de realizá-los, e que são 3 grupos, né? Os imobilizados, os investimentos, que é o que a gente aqui vai estudar, e os intangíveis. Então, esses investimentos, essas participações societárias podem estar ou no curto prazo, e aí vai estar no circulante, ou no longo prazo, né? Ou ainda fazendo parte do grupo dos ativos fixos. Ativos fixos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu vou mostrar agora para vocês uma aplicação do que eu acabei de falar. Deixa eu descompartilhar aqui e eu vou compartilhar uma outra guia, que é essa guia daqui. Então, deixa eu ver se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Pronto. Então, aqui vocês estão enxergando o balanço da Petrobras. Ok? Aqui é o balanço da Petrobras. Muito bem. O que a gente acabou de falar? Que os investimentos em outras empresas, né, as participações societárias em outras entidades, elas podem tanto estar no circulante, e aí, ó, pessoal, aqui estão elas, ok? Tanto elas podem estar aqui no circulante, como elas podem estar no não circulante, aqui. Ok? Então, tanto pode estar no curto prazo, que é esse grupo aqui, ó, títulos e valores mobiliários, como pode estar no longo prazo, aqui, ó, títulos e valores mobiliários. Beleza. E podem também estar aqui, ó, nos investimentos. Compreende? Então, em 3 lugares, ou no circulante, ou no não circulante, ou ainda nos investimentos, formando aqui o grupo dos ativos fixos. Beleza. Aí agora a pergunta, né? E $1 milhão. Vê só. Se eles estão alocados ou distribuídos em 3 lugares distintos, a pergunta eles são avaliados ou eles são mensurados de igual forma? Isto é, o fato deles estarem no circulante, ou no não circulante, ou nos ativos fixos, isso daí traz alguma consequência quanto à forma de mensuração destes ativos? Quem é que pode me ajudar? O fato de estarem no circulante, ou no não circulante, ou lá embaixo nos ativos fixos. Essa distribuição modifica a maneira pela qual eu vou avaliar essas participações societárias. O que é que vocês acham? Modifica sim, professora. No circulante, se eu não me engano, ele é avaliado pelo valor justo e no não circulante pelo método de equivalência patrimonial. Você acertou 50%. Vamos lá. Quando ele está no circulante, no caso aí da Petrobras, né, no balanço consolidado, o valor de 3 bilhões 424, né, essa segunda conta aqui, logo após a conta de caixa, você está correto quando você diz que eles vão ser avaliados a valor justo. E eu vou além, vou perguntar para vocês, o que é avaliar a valor justo? Explica para mim. O que é avaliar a valor justo? Ao valor de mercado. A valor de mercado. Isso significa o quê? Quando você avalia esses títulos e valores mobiliários a valor de mercado, qual é o tratamento que a gente vai dar
a esse ativo? Qual que é a consequência disso, amor? O que isso traz como consequência? O valor líquido dos ativos. Ele pode ser alterado a partir de quê? O que faz com que esse valor se modifique? Ou diminuição da participação ou variação dos preços no mercado. Ou diminuição barra aumento, né? Isso. Ou a variação dos preços do mercado. Isto é, se você tem um dia bom no mercado, um dia otimista, né? A bolsa está otimista, você vai ter um ganho. E, ao contrário, você vai ter uma perda, né? Então, avaliar a valor de mercado implica em você reconhecer ganhos e perdas a partir da valorização ou desvalorização desses papéis na bolsa. Então, se as ações subiram, você vai lá e reconhece um ganho. Se as ações caíram, você vai lá e reconhece uma perda. Beleza? Pessoal, beleza? Tranquilo? Até aqui, beleza? Tranquilo. Sim, professora. Agora, esse ganho ou essa perda, né, vão para a conta de resultado. Concorda? Ou uma receita ou uma despesa de natureza financeira. Certo ou errado? Certo. É isso aí. Ou uma receita, se houver o ganho, ou uma despesa, se houver uma perda de natureza financeira. Beleza. Além disso, os papéis que estão aí, né, esses títulos e valores mobiliários que estão no curto prazo, eles têm uma outra característica, né? Se eles estão no curto prazo, é porque eu irei negociá-los, vendê-los no próximo exercício. Correto? Turminha? Necessariamente no próximo? Necessariamente. Sim, não, necessariamente. Qual que é a característica do curto prazo? Não é aquilo que eu vou converter em caixa ou equivalente de caixa dentro do prazo de um ano, não é isso? Então, se está aí no curto prazo, tudo que está aí no curto prazo, a liquidez é de um ano. Liquidez é justamente você transformar isso em fluxo de caixa. Então, eu vou realizar em um ano. Então, necessariamente, se eles estão dentro do circulante, eles irão ser convertidos, essa carteira vai girar no curto prazo. Correto? Turma linda? Sim. Sim. Joia. Agora eu quero uma outra reflexão. Esse mesmo ativo, esse mesmo papel, títulos e valores mobiliários, eles também vão aparecer no não circulante, de acordo aqui, ó, não circulante, fechado aqui. Inclusive é a mesma nota, é a nota explicativa 8.2, ó. 8.2, o valor é 3.424, 8.2, só que o valor é bem menor, 227 milhões. Mas aí eu tenho uma pergunta para fazer. Na verdade, duas. Qual que é a diferença, então, desses títulos que estão no curto prazo para os que estão no longo prazo? Qual que é a diferença? Que os do curto prazo são para negociação imediata, né? E os de longo prazo A liquidez. Isso, a liquidez. A negociação imediata para o curto prazo,
A expectativa de negociação. Joia, Rodrigo. É isso aí. Então, a gente está sabendo que a carteira de longo prazo, ela é uma carteira do tipo mais longa, ela não vai girar agora. Se ela fosse girar agora, ela iria para o curto prazo. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Se a gente entende que, de fato, é isso que está acontecendo, o curto e o longo prazo, se a gente está entendendo que isso está acontecendo, né, se esse é o sinal, se essa é a informação devida e correta, existe alguma diferença de avaliação para os papéis que vão rodar no curto prazo e aqueles que vão rodar no longo prazo? Existe alguma diferença nessa forma de avaliação, nessa forma de contabilização? Ou não? O que é que vocês me dizem? Essa é a pergunta. É valor de mercado. Isso daí está certo. O valor de mercado, ele vai estar presente tanto para o curto prazo como para o longo prazo. Isso daí você está correto. Mas a pergunta é, lembra do curto prazo, Rodrigo? O que é que a gente falou do curto prazo? Que a gente ia reconhecer receita e despesa na conta de resultado. E o que está no longo prazo, Rodrigo? Vai ser a valor de mercado. Você está correto. Mas a contabilização vai para resultado, vai para a demonstração do resultado também. Na conta de patrimônio. Vai para a conta de patrimônio. Qual é a conta? Ajuste E a avaliação patrimonial. patrimonial. Boa, filho. Ainda não será nem receita e nem despesa. E aí vem uma outra pergunta de $1 milhão. Quando é que esse valor que está lá no patrimônio se converte em receita ou despesa? Em que momento isso vai acontecer? Liquidação. Quando a gente transferir do longo prazo Para o circulante. para o curto prazo. Exatamente. Então, vamos lá. Se ela está no curto prazo, eu vou avaliar o valor de mercado. Joia. Se ela está no longo prazo, eu também vou avaliar o valor de mercado. Não vai ter modificação quanto a isso. Joia. Porém, a contabilização deste valor de mercado é que vai ser diferente. Se ela está no curto prazo, vai para a demonstração de resultado, como receita ou despesa. Se ela está no longo prazo, vai para o patrimônio líquido, PL, ajuste de avaliação patrimonial. Pergunta, por que vai para o PL? Porque vai compor o patrimônio da empresa. Sim, mas por que isso? Por que eu não jogo tudo Por que eu não jogo tudo para DR? Porque para o seu investimento, professora, eu acho que não teria a parte da despesa, da dívida, né? E aí, para ter o lançamento, teria que ter uma conta no ativo e outra no patrimônio líquido. Sim, mas veja só, ela está no longo prazo. Eu estou falando desses títulos e valores mobiliários de 227 milhões, que está no não circulante. Uhum. Aí suponha que teve um ganho e vai para 230. Por que é que esses 3 a mais eu não jogo na DR, na demonstração do resultado, que nem os demais, que nem os do curto prazo? Por que é que especificamente para esses eu jogo no PL? O que está por trás disso? Porque ele compõe o ativo da empresa e não algo que ele vai vender para poder ter lucro, eu acho. É por aí. É por aí, Marcos. Vê só.
tudo que está no curto prazo, vocês me colocaram de forma correta, que o que está no curto prazo vai ser liquidado, vai ser realizado, me perdoe, esse ano, correto? Então, o que está no curto prazo, esses títulos e valores mobiliários que estão no curto prazo, eu vou converter, eu vou realizar esse ano. Então, se eu vou realizar esse ano, eu vou reconhecer a receita e logo depois eu vou realizar ele financeiramente. Então, esse ganho ou perda será realizada financeiramente. Esse ganho ou perda que eu vou lançar para resultado, isso daí se converte, isso daí se realiza. Beleza. Por outro lado, o que está no longo prazo, esses ganhos e perdas, se eu lançar isso para o resultado, o que, que vai acontecer? Eu vou sacudir no resultado um valor, um ganho ou uma perda, que poderá ser diferente no próximo período, e será diferente porque o mercado oscila. Então, eu vou sacudir no resultado uma variação econômica, tá? Que vai interferir na formação do meu lucro, que, consequentemente, vai interferir na minha formação dos dividendos, e que eu não tenho perspectiva de realização, porque está no longo prazo. Então, se está no longo prazo, pode passar 2 anos, 3 anos, 4 anos, o escambau. Então, se eu jogar isso para o resultado, o que, que vai acontecer? Aspas, eu vou contaminar o meu resultado, eu vou contaminar o meu lucro, eu vou contaminar a minha base de cálculo de dividendos e o escambau que está decorrente disso, por uma variação econômica, um ganho ou uma perda, cuja conversão, que quando for acontecer, acontecerá por um valor totalmente diferente daquele ganho ou daquela perda que eu reconheci lá atrás. Então, eu posso reconhecer um ganho agora, depois uma perda, depois uma perda, depois uma perda, e quando eu for realizar lá na frente, já vai ser um outro ganho, enfim. Eu deixei um rastro dentro da DR, cuja realização financeira vai ser totalmente desconectada. Então, a gente guarda isso no patrimônio líquido, ajusta o ativo a valor de mercado, reconhecendo aumentos ou reduções, porém a contrapartida vai para o PL, e quando eu for colocar ele para curto prazo, aí sim, que tiver no PL, a variação que houver, eu jogo para demonstração do resultado, porque eu vou converter, eu vou realizar financeiramente. Joinha? Turminha, deu para pegar as diferenças? Eu, professor. Mas agora eu tenho outra pergunta de $1 milhão. Aqui está ela. Eu tenho agora esse valor aqui. Esse valor que vocês estão vendo aí também são participações societárias. Também são participações em outras empresas. Pergunta de $1 milhão. Essas participações de 17 bilhões de reais que vocês estão vendo, nota explicativa número 31, elas vão ser avaliadas a valor de mercado, igual às outras, igual a nota explicativa 8.2? Não. Não. É por isso que, inclusive, está em outra nota explicativa, tá? Pode ver que a nota explicativa do curto prazo é a mesma da nota explicativa a longo prazo. Dá uma sacada aqui, ó. A gente vai ver essa nota. Vocês vão ver essa nota. 8.2 aqui, 8.2 aqui. A nota explicativa vai me dizer a forma de avaliação. Valor de mercado. Tá tudo certo. 8.2, 8.2, tá tudo certo aqui. Ou seja, eu vou avaliar o valor de mercado. A diferença é onde eu vou alocar a receita. Vai para a DR, a de curto prazo, vai para o PL, a de longo prazo. Mas aqui já é outra vibe. Eu estou em outra nota. Embora eu esteja falando de investimentos, de participações societárias, Rodrigo já colocou aqui no chat, eu não vou avaliar o valor de mercado. Eu vou avaliar pelo MEP. Rodrigo, o que é MEP? O que quer dizer MEP? Método da equivalência patrimonial. Muito bem. Então, essa é a principal diferença entre os investimentos que estão alocados no curto prazo e longo prazo, né?
para aqueles que estão alocados nos ativos fixos. Os que estão no curto ou longo prazo vão ser avaliados a mercado. O que estão dentro dos ativos chamados de ativos fixos vão ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Agora eu vou voltar para cá. E lá vamos nós. Então, voltando aqui para a nossa história, essas participações societárias são avaliadas pelo valor justo ou pelo MEP, né? Aquelas que serão avaliadas pelo valor justo são aquelas que estão ou no circulante, né? Ou no realizável a longo prazo. Vai depender da expectativa de realização. E aquelas que vão estar sendo avaliadas pelo MEP vão estar classificadas dentro do grupo de investimento, lá no ativo não circulante, que a gente chama aí de ativo fixo, porque é aquele grupo de contas, né, que vai estar lá embaixo no balanço patrimonial e que eu não tenho a expectativa de realização, né? Eu não pretendo realizar, eu não pretendo vendê-los, né? Esses ativos, eles fazem parte, né, da composição, da base, da formação dos fluxos de caixa da empresa. Então, são ativos, são direitos, né, que eu permanecerei com eles sem que haja a intenção de venda. Por isso que a gente chama de ativo fixo, né, para demarcar. Porque quando a gente fala de realizável a longo prazo, a ideia, né, do nome realizável a longo prazo é que em algum momento eu vou realizar esse troço, né? Mas quando a gente demarca e diz, ó, isso aqui é fixo, é porque eu não vou realizar, tá? Eu posso até vir a realizá-los, isto é, eu posso até vir a vendê-los, mas assim, não tá eu não quero fazer isso, só vou fazer isso se eu mudar a minha estratégia, mas em princípio eu não tenho essa intenção e eles, antigamente, né, antes da mudança da lei, a gente chamava esse grupo de ativo permanente, hoje não existe mais, não existe isso. Mas eu costumo chamar de ativo fixo para demarcar a diferença, né? Ó, o não circulante, em algum momento eu vou liquidar, mas esses três aqui, ó, imobilizado, investimento e intangível, eu não tenho intenção de venda, tá? Então, deixa ele quietinho lá. E por esse motivo, por ser uma participação societária de natureza permanente, tá? A gente vai avaliar pelo MEP, método da equivalência patrimonial. Então, CPC 18, aspectos introdutórios, ele vai ser aplicado na contabilização dos investimentos em coligadas e controladas. Então, isso significa que, se eu vou, não é, avaliar aqueles ativos, né, fixos pelo MEP, né, é porque esses investimentos são diferentes dos outros dois lá, curto e longo prazo, né? Porque o de curto e longo prazo, em algum momento, eu vou vendê-los, e esses aí, eles têm uma característica de permanência, né? E o MEP, o método da equivalência patrimonial, justamente se aplica a esses investimentos pela sua característica de permanência da participação na outra empresa. Vamos desenvolver isso melhor. Vamos trabalhar esse conceito melhor. Primeira coisa tá? A gente falou aqui, né, do método da equivalência patrimonial, a gente falou aqui no nosso início, né, que a gente vai aplicar o método da equivalência patrimonial, né, esse critério, essa forma de avaliação em investimentos em coligadas e controladas. Então, a gente já está dizendo que investimentos em coligadas e controladas são investimentos que vão acontecer em ativos de natureza permanente. Os investimentos em empresas coligadas e os investimentos em empresas controladas vão acontecer apenas em ativos
de natureza fixa, de natureza permanente. E por quê, né? Porque é mais ou menos assim. Você compra uma quantia qualquer de ações. Então, você é um investidor, pessoa jurídica, você está com dinheiro sobrando no caixa, ou você tem essa característica, né, de gestão de caixa. A bolsa está no momento favorável, você vai lá e compra ações. Compra um lote de ações, 2 lotes, sei lá. Compra lá a quantidade de ações que você quiser. Só que aquelas ações que você está comprando porque você quer ganhar dinheiro, né? Então você está no momento bom, a ação está baixa, está barata, você vai lá, compra. Quando a ação estiver no preço bom, você vai lá e vende. Então a ideia é essa, é você ganhar dinheiro, é você comprar para vender. Seja no curto, seja no longo, não interessa, você vai comprar para vender. Massa. A ideia que está por trás da aquisição do papel é dinheiro, é ganhar dinheiro. Eu estou comprando porque é uma boa forma de eu ganhar dinheiro, o papel está barato, eu vou lá e compro. Massa. Mas quando a compra desse papel tem uma outra intenção, que não seja ganhar dinheiro pela venda, pela rotação do papel, significa que eu estou comprando essas ações com uma outra proposta. E a proposta da compra dessas ações não é apenas ganhar dinheiro porque eu quero vender quando tiver um bom momento. Não. Eu estou comprando essas ações porque o que está me interessando é participar da outra empresa, de uma maneira que eu coloque, de alguma forma, um pouco da minha gestão. Então, eu quero participar daquela outra empresa, eu quero participar da gestão daquela outra empresa, eu quero participar da administração daquela outra empresa, porque me interessa do ponto de vista de negócio. Não é comprar para vender. Eu estou comprando porque me interessa a gestão daquela outra empresa. Eu quero participar, eu quero ser cogestora. Aquele negócio é importante para mim. Então, eu quero entrar no negócio e eu quero ser mais do que uma investidora qualquer. Eu quero ser uma investidora com peso nas decisões. Então, a partir desse momento, e é por isso que essas ações, elas têm uma natureza permanente, porque é como se aquela outra empresa, de repente, fizesse parte da minha própria empresa. Então, eu estou de olho naquela empresa, mas com um olhar de permanência. Eu não quero comprar para vender, eu quero comprar para permanecer, para co-administrar, para coparticipar. Então, isso faz com que esse olhar diferente na outra empresa faz com que eu seja obrigada a trocar a forma de avaliação. Eu deixarei de avaliar a valor de mercado e eu avaliarei a outra empresa a partir da maneira pela qual eu vou co-administrá-la. Porque, veja, se eu vou co-administrar aquela empresa, eu vou deixar a minha marca na outra empresa. Eu vou fazer com que a minha forma de gestão seja, de alguma forma, transferida para outra empresa. Se isso for verdade, eu deixo de lado a avaliação do mercado e eu vou adotar a forma de avaliação que transmita essa minha gestão. Haja vista que eu vou ser cogestora, então eu vou ser avaliado, aquela empresa vai ser avaliada por mim a partir da minha gestão sobre ela. E como é que isso vai acontecer? Se a minha gestão foi positiva, se a minha cogestão foi positiva, a empresa vai ter lucro. Então, eu vou avaliar
a outra empresa a partir dos lucros que ela gerar. Por quê? Porque aquele lucro foi gerado também com a minha participação. Então, se a empresa lá, a outra, tiver lucro, eu vou receber parte dos lucros. Se a outra empresa lá tiver prejuízo, eu vou absorver parte do prejuízo. E isso vai independer do mercado. Então, o mercado pode estar pipocando para cima, pipocando para baixo. Para mim, pouco importa. Porque a minha forma de avaliar aquela outra empresa de caráter permanente vai ser a partir dos frutos da minha gestão. Vai ser a partir da absorção do lucro que ela vai ter, que é de responsabilidade minha, ou do prejuízo que ela vai ter, que é de responsabilidade minha também. Por isso que eu vou avaliar pela equivalência patrimonial. A equivalência patrimonial é justamente você trazer, né, equivaler o meu investimento com o patrimônio dela. O patrimônio dela é o capital mais lucros. Então, se o patrimônio dela aumenta, o meu investimento vai aumentar. Se o patrimônio dela diminui, eu vou absorver também esse prejuízo, essa diminuição. Então, meu investimento diminui. Então, isso daí é a síntese da equivalência patrimonial. Só que, para que a gente avalie um investimento pela equivalência patrimonial, eu preciso saber, né, primeiramente, esse investimento vai ter que ser de natureza permanente, e esse investimento será ou de uma empresa que nós iremos chamar de empresa coligada, ou de uma empresa controlada, tá? E o que vem a ser uma empresa coligada? Né? Coligada, como o nome está dizendo, ela tem uma ligação colateral. Eu sou ligada, né? Eu sou irmã, né? Coligada. Eu tenho uma participação colateral, né? E essa participação lateral, essa participação, né? Colateral, ela vai se dar a partir, né? De uma determinada. Isso daí vai gerar uma determinada influência, né? Justamente porque, como a minha participação ela é colateral, eu não domino a empresa, eu não tenho o domínio, eu não tenho o controle, né? Eu não tenho um controle sobre ela, eu estou lateral a ela. Mas, por estar lateral, eu tenho o que nós iremos chamar de influência. Essa influência é justamente a possibilidade que eu vou ter de alguma forma transferir para outra empresa a minha forma de gestão, o meu jeito de administrar, porque eu sou colateral a ela. Eu não controlo, tá? Eu não vou dominar, eu não tenho esse domínio, mas eu tenho influência. Então, eu tenho como, de alguma forma, transferir essa minha forma de administrar para outra empresa, não de forma integral, mas de forma colateral. Turma linda, até aqui tá beleza? Tá tranquilo? Perfeito, professor. Graças a Deus. Vamos lá. Então, o que vem a ser influência significativa? Né? Influência significativa é o poder de participar, né, das decisões financeiras e operacionais sem que eu controle, ou de forma individual, né, sozinha, ou de forma conjunta, essas políticas, né, financeiras e administrativas. Então, a influência você participa, né? Participa, mas não determina, né? Participar é você opinar, é você discutir junto, é você, né, colocar seus cenários, é você colocar a sua perspectiva. Isso tudo é participar, mas não significa que você vai bater o martelo. Você vai, olha, eu acho que é melhor isso aqui, por isso, você vai colocar o seu ponto de vista, tal. Decidir você não vai, mas reclamar lá você vai, né? Então, isso é o que a gente chama de influência significativa. E aí eu pergunto para vocês, quais são os requisitos, bora ver se vocês se lembram, quais são os requisitos que me permitem dizer
que essa empresa eu tenho influência sobre. Quais são as características de participação societária que permitem assegurar que eu tenho influência, e por isso ela é minha coligada? Quem é que pode me dizer? No mínimo 20% de participação de uma pessoa. No mínimo 20%, ou tem mais alguma outra coisa ou só isso aí? Tem mais uma coisa, mas eu tô lembrado, é algo com a função da outra empresa, é ser fundamental para o funcionamento da outra empresa, não é isso? Exatamente. Então vamos lá, vamos para a regrinha, né? E aí é regrinha mesmo, tá, pessoal? Isso, o Marquinho já colocou aí, 20% do capital votante. Na verdade, a parte chata dessa história, né, pessoal, é que, infelizmente, e isso daí eu fico muito triste mesmo, a gente tem que decorar, né? E por que tem que decorar? Porque nas provas, tanto na prova de suficiência como em prova de concurso, né, você vai ter que se lembrar disso daí bem direitinho, né? Não é aquele tipo de coisa que a gente pode consultar. Na prática, né, no trabalho, né, quando você está trabalhando numa auditoria ou numa controladoria, você pode consultar o CPC, você pode consultar o manual, enfim. Desculpa, mas prova de concurso é terrível, né? Você não tem nenhuma outra opção que não seja, de fato, aí essa palavra feia, decorar, né? Então, Marquinho, é 20% ou mais, né, do capital votante, né, do capital com direito a voto. Então, se você tem, pelo menos, tá certo, 20% desse capital de forma direta ou indireta, né, por meio de outras empresas controladas, presume-se que você tenha influência, né, o 20%, um quinto, né, se ficar melhor para vocês. Então, com um quinto do capital votante, em princípio, você teria influência, né? Porque uma pessoa que tem 20% do capital social de outra empresa, caramba, né? Ele tem capital pra caramba, né? E aí ele tem influência na outra empresa, né? Só que esses 20%, Marquinhos, é o que a gente chama de evidência direta, né? Evidência objetiva. Mas existem as evidências que não são objetivas, né? São subjetivas. Então, suponha, Marquinhos, que ele não tenha 20%, suponha que ele tenha 15% do capital votante. Suponha que ele tenha 10% do capital votante. O fato dele ter 10% do capital votante determina que esse investimento não é avaliado pela equivalência patrimonial? Não. Então, Rodrigo, que outra coisa, que outros fatores podem existir para que eu possa dizer que com 10% aquele investimento é um investimento coligado ao meu? Que outros fatores seriam esses? Já que eu só tenho 10% e a lei diz, 6.404, que o percentual é de 20%, mas eu só tenho 10%. Mas mesmo com 10%, eu vou avaliar pelo método da equivalência, que tecnicamente não seria possível. Mas o que é que faz com que eu possa fazer isso e eu não esteja errada? Quem é que pode me ajudar? Amores? Quem me ajuda? Participação nas elaborações das políticas, representação no conselho, intercâmbio de diretores ou gerentes, dentre outros fatores. Muito bem. Exatamente isso. Então, o Rodrigo falou certinho, tá? O fato de eu não ter 20%, eu ter menos do que 20%, não é um fator determinístico para que eu deixe de avaliar pelo MEP. Então, turma, pode ser que eu tenha 10%, pode ser que eu tenha 8%, mas se eu tiver representação
no conselho de administração ou na diretoria, o fato de eu estar no conselho significa que eu participo fortemente das decisões. Porque você ter um assento no conselho de administração de qualquer empresa significa que você está dentro, né, ali no miolo das decisões, porque as decisões dessas grandes empresas, elas são tomadas dentro do conselho. Então, se você tem um assento no conselho, você está por dentro de tudo o que vai ser discutido operacionalmente naquela empresa. Então, se você está ali, você pode influenciar. Repito, você não decide nada. Você é aquele que você influencia, você pode conseguir, né, que as decisões sejam feitas da forma que você quer, ou você não pode, você pode falar e não conseguir nada, mas você estava lá, influenciando, né? E isso é o que conta. Então, você ter um assento no conselho é um fator determinante. Você participar de forma direta, né, nos processos de elaboração das políticas operacionais, das políticas financeiras, das políticas de assunção de riscos, das políticas de investimentos, dentre outras coisas. Então, você está lá participando. Se você tem operações relevantes, né? Se você é o maior comprador, se você é o maior vendedor, né, daquela empresa, se você é o maior fornecedor, se você é o maior cliente, né? Então, isso faz com que você tenha influência sobre a outra empresa. Se você consegue promover intercâmbio, né, de diretores, intercâmbio de gerentes, se você fornece informações técnicas que são essenciais para o funcionamento daquela outra empresa, sem aquelas informações suas que você fornece, a outra empresa não vai funcionar. Então, isso faz com que você tenha bastante influência sobre ela. Então, moral da história, esses indicadores qualitativos, tá certo? São indicadores de natureza subjetiva e que, ao serem detectados, ao serem observados, permitem que eu possa avaliar o investimento pelo método da equivalência patrimonial, permitem que eu possa chamar aquela empresa de empresa coligada, mesmo que eu não tenha 20% do capital votante. Beleza, galera? Beleza. Beleza, professora. Deixa eu olhar. A entidade perde, né, a influência sobre a empresa investida quando ela perde o poder de participar nas decisões sobre as políticas financeiras, operacionais, de assunção de riscos, né, de distribuição de dividendos. Então, se eu perco, né, aquela condição que eu tinha, automaticamente eu perco a influência e automaticamente ela deixa de ser avaliada pelo MEP. E se ela não vai ser mais avaliada pelo MEP, porque eu deixo, né, de ter influência, ela vai se tornar uma empresa, aspas, comum, né? Ela vai se tornar uma empresa igual às outras, e aí a pergunta que eu faço é, se eu perco a influência, se ela não vai ser mais avaliada pelo MEP, então eu vou avaliar ela de que forma? Se eu perco essa influência, se eu deixo de avaliar ela pelo MEP, se ela não é mais minha coligada, o que acontece comigo? É avaliada pelo Valor justo. método de... Isso. Exatamente. O CPC 48, né? Bom, agora a gente vai para o outro lado da moeda. Então, agora a gente vai estar falando não mais de coligadas, né? Mas de controladas.
Então, a pergunta é, o que é uma sociedade, o que é uma empresa controlada, né? A empresa controlada, como o nome está dizendo, né, significa que eu, de forma preponderante, definitiva e irrevogável, eu vou tomar as decisões administrativas, as decisões operacionais, né, da outra empresa. Então, a empresa controlada, o nome já está dizendo, eu vou controlar, tá certo, a gestão da outra empresa. Então, ela vai ser dirigida por mim, né? Esse controle, tá certo, ele pode acontecer de forma direta ou indireta, e aquela forma indireta, né, significa que eu não controlo de forma, né, de forma original, de forma direta, mas eu controlo a outra empresa, né, através de outras empresas, né? No desenrolar das aulas, a gente vai explicar como se processa esse controle indireto. Mas o fato é que eu tenho o controle, né? Eu sou titular, né? De forma definitiva, né? Das decisões que vão ser tomadas. Então, aquele caso, assim, quando ela é minha coligada, eu falo, discuto, mas alguém vai decidir, né? Então, o controle é quando eu decido. Então, eu escuto você, eu escuto o Rodrigo, eu escuto Luana, né? Eu escuto Valdemir, eu escuto Marquinhos, mas eu decido. Então, esse fato de eu decidir faz com que eu controle. Então, os meninos, eles são influenciadores, eles vão tentar influenciar, cada um puxando para si a brasa da sardinha, mas no final alguém decide. Então, esse alguém que decide é de fato quem controla a empresa, né? O controlador, vamos dizer assim. Então, o controle vai se dar, né, a partir da condição preponderante e única de dirigir a empresa, né? De direcionar as políticas financeiras, de direcionar as políticas operacionais e de direcionar as tomadas, né, de decisões que acarretam a riscos, né, ou benefícios para aquela entidade. E aí, alguns indicadores de controle, tá? O primeiro é o inequívoco, né? Eu tenho a maioria das ações com direito a voto, né? 50% mais uma ação. Então, se eu tenho 50% mais uma ação, né? Do capital votante, das ações com direito a voto, vocês podem morrer, vocês podem se matar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Quem decide sou eu, né? Por quê? Porque eu tenho 50% mais um, né? Então, acabou-se. Ou, né? Eu, por algum motivo, né? Por um acordo de acionistas, né? Eu estou naquele momento com o poder de dirigir as políticas financeiras e operacionais. Claro que obedecendo aí a um estatuto, porque eu posso controlar o diabo, mas eu tenho que obedecer ao estatuto. Eu não posso ir de encontro ao estatuto. É por isso que o estatuto existe. O estatuto é a legislação, é a lei, é a política, é a diretriz daquela entidade. Então, eu posso ser o cavalo do cão, mas eu não posso infringir o estatuto. Se assim eu fizer, eu posso ser destituída, tá? Então, o que acontece? Digamos que eu não tenha, Marquinho, 50% mais uma ação com direito a voto. Mas eu posso fazer um acordo de acionistas, né? Eu consigo esse acordo, eu consigo esse conjunto de assinaturas e vocês delegam para mim, né, por aquele período ali, o poder de decidir, o poder de dirigir as políticas econômicas, financeiras, operacionais, de assunção de riscos e de benefícios. Então, naquele momento, eu controlo, né? Ou também eu tenho o poder para nomear ou afastar a maioria dos membros do conselho,
Fazendo isso, vai acontecer o óbvio, né? Se eu começar a perceber que vocês vão votar contra mim, né? Eu simplesmente afasto. Né? Se eu estou vendo ali que o Rodrigo está começando a falar um discurso diferente do meu, eu vou lá lindamente, pego o Rodrigo, coloco o Rodrigo fora e coloco Luana, tá certo? Fazendo parte do conselho, porque eu sei que Luana vai votar junto comigo, ela vai acompanhar meu voto. Então, se eu tenho esse poder, não é? Porque, como eu falei para vocês, as decisões de uma sociedade anônima, de uma grande sociedade, elas são tomadas via conselho de administração, né? Via CA. Então, é na mesa, né? na reunião do CA que você tomadas as deliberações, né? De forma colegiada, claro. De forma, né? Você vai lá e vai votar, né? Cada membro lá do conselho é um voto, né? Então, evidentemente, e tem aquele que tem a preponderância. Então, de repente, se eu começo a perceber que Rodrigo, né? Que Marquinho, né? Tá meio olhando de banda para mim, e se eu tenho o poder de afastar, eu lindamente afasto, coloco quem pensa igual a mim, controla a empresa, né? Evidentemente. Né? E aí, por tabela, o poder de angariar a maioria dos votos em reuniões do conselho. Então, se isso daqui está acontecendo, eu controlo a empresa. Então, aquela empresa, ela passa a ser minha controlada, e aí eu vou avaliar pelo MEP. É claro que avaliar, claro que quando eu tenho uma empresa controlada, eu vou ter outros desdobramentos, né? Além de avaliar pelo MEP, eu vou consolidar o balanço, mas isso vai ficar para um outro momento, né? Agora, o nosso momento é avaliar pelo MEP. A gente vai parar por aí. Mas, evidentemente, que se eu controlo, existe o desdobramento, né, que é você consolidar os balanços. Turminha, até aqui tá de boa, tá tranquilo. Tudo certo? Alguma dúvida? Lulu, Valdemir, Marquinhos? E aí, um resumo, né? Então, se eu tenho 50% ou mais do capital votante, essa empresa é minha controlada. Se eu tenho mais do que 20% do capital votante, mas não chega a ser 50%, né? Então, é de 20% a 50%, ela é minha coligada, ou menos do que 20% do capital votante, mas se eu tenho aqueles indicadores, né? Os indicadores de influência, os indicadores qualitativos, né? Eu tenho assento no conselho, eu sou fornecedor de tecnologia, eu sou o maior comprador, eu sou o maior vendedor, eu posso promover intercâmbio de membros da direção, etc. e tal. Então, se isso daí está acontecendo, né? Eu tenho menos do que 20% do capital votante, mas eu tenho os famosos indicadores. E eu posso chamar aquela minha empresa de empresa coligada. Show de bola, turma. Até aqui tudo certo? Dúvidas? Professora, Oi, amorzão, diga lá. só para não deixar uma dúvida passar. Se eu tiver uma investidora que não seja nem controlada, nem coligada, seja menor do que 20%, a senhora falou que ela vai ser avaliada a valor justo, não é isso? Tecnicamente, sim. Eu não vou poder avaliar pelo MEP. Isso. Eu não tenho nenhuma influência, filho. Nada, zero. Nenhum daqueles indicadores. Isso. Tá. Aí ela pode continuar na conta de investimentos? Pode, né? Não tem nada que restrinja, não. Na conta de investimentos ativos fixos. Você não tem nenhuma intenção de vender aquela participação de jeito nenhum? Não. Tipo, ela não é coligada, mas eu não tenho intenção de vender. Ela vai ser... Nem a longo prazo? Não. Aí continua na de investimento? Então, para que ela fique na conta de investimento, a característica, né, de você ter uma empresa dentro da classificação da conta de investimentos nos ativos fixos é justamente que ela seja sua empresa coligada ou empresa controlada. Se você não tem essa característica, se ela nem é a sua coligada e nem é a sua controlada,
não faria muito sentido ela ficar na conta de investimento, naquela conta lá dos ativos fixos, tá? Mas, para eu não responder algo que não seja exatamente 100% correto, o que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você guardar essa dúvida. Eu vou realmente consultar a lei 6.404 para que a gente possa discutir aqui na nossa próxima aula, parágrafo por parágrafo da lei, tá? Porque eu tenho quase certeza que ela não poderia ficar sendo avaliada a valor justo dentro dos investimentos de natureza permanente, isto é, os investimentos de natureza permanente, que são aqueles investimentos fixos, são aqueles que serão avaliados pelo MEP. Ou coligadas, ou controladas em conjunto. Coligadas, controladas ou controladas em conjunto. Saindo dessas três combinações, saindo do MEP, eu chuto o barco para realizável a longo prazo. Tá? Esse é meu primeiro recado, é a minha primeira mensagem. Mas sua pergunta foi muito boa. Mas para eu responder ela com 100% de certeza, embasada na lei, aí eu vou pedir para você guardar essa pergunta, e aí você vai ter o compromisso na próxima aula estar presente para poder eu lhe responder apontando aí a legislação, a norma. Pode ser assim? Perfeito, professor, pode ser. Show de bola. E aí, o método da equivalência patrimonial, né? O método da equivalência patrimonial é aquele método, né, de avaliação de empresas que a gente vai aplicar a empresas, a investimentos que são coligadas ou controladas, né? Onde a gente vai reconhecer o investimento originalmente pelo valor de aquisição, pelo custo, né? O valor de compra daquele investimento. E aí esse valor, ele vai ser aumentado ou diminuído a partir do reconhecimento da minha participação nos lucros ou prejuízos que vão haver lá na outra empresa. E por que isso, né? Porque, como a gente já conversou aqui, eu tenho participação, eu tenho responsabilidade lá na outra empresa. Seja porque ela é minha coligada e eu tenho influência, seja porque ela é minha controlada e eu controlo mesmo. Então, o lucro dela é o reflexo, direto ou indireto, da minha gestão. Então, como que eu vou avaliar aquele investimento? A partir dos lucros ou prejuízos que ela gerar. Porque o que ela gerar é, de alguma forma, responsabilidade minha. Então, se é minha responsabilidade, direta ou indireta, eu vou ter acesso, participação naquele lucro, a partir, né, do meu percentual. Então, se eu tenho uma participação de 20%, eu vou ter uma representação de 20% no lucro. Se eu tenho uma participação de 30% no lucro, e assim sucessivamente. Então, a parte do investidor no lucro ou prejuízo lá da outra empresa, né, da empresa investida, será reconhecido na minha própria DR, no meu próprio lucro ou no meu próprio prejuízo. O que é isso aqui, Rodrigo? Participações societárias permanentes. Quando adquiridas com a intenção de permanência, isto é, sem a intenção de venda, representando uma extensão da atividade econômica. São classificadas no ativo não circulante investimentos. Normalmente são coligadas, controladas e não coligadas e não controladas. Seria isso a dúvida dele? Seria, Rodrigo. O que eu estou em dúvida, e agora a dúvida é minha, é se eu posso manter como investimentos permanentes
empresas que nem sejam coligadas e nem sejam controladas. E, por esse motivo, elas não vão ser avaliadas pelo MEP. Entendeu? Aí tu pegasse isso aonde? Isso é da legislação? É do CPC? É de onde tu pegasse isso? Desse material. Deixa só eu dar uma conferida, Rodrigo, que daí aí na próxima aula a gente discute isso de boaça. Contabilidade geral. Tá. Beleza. Deixa só eu conferir isso daí, que aí a gente responde isso de boa e mata aí essa dúvida. Na prática, né, você só tem coligado e controlado, mas vai que, né? Vai que você pode ter investimentos de caráter permanente, que nem é coligada e nem é controlada, né? Embora seja uma extensão da atividade econômica da investidora. Beleza. E aí, pessoal? Beleza, Rodrigo, brigadão, tá? E aí, pessoal? O MEP, né? Toda vez que a empresa distribui, né, dividendos, essa distribuição de dividendos, né, vai, evidentemente, reduzir aí o meu valor do meu investimento. E se por acaso, né, Poxa, cadê? Aí eu tenho aqui um slide sensacional, uma figura linda, né, como vocês podem ver, eu tenho uma veia artística fantástica, né? Essas duas bolachas Maria que vocês estão vendo aí, né, representam duas empresas, né? A investidora Leozinho, porque eu não tenho a menor, eu não sei desenhar, eu não tenho a menor veia artística. Parece que as bolachas Maria que você bota assim no café, né? Mas vamos lá. Essas duas bolachas Maria representam a empresa A e a empresa B, né? Então, vamos lá. Esse negócio aqui branco que vocês estão vendo, acreditem, é o valor de um investimento, né? E do outro lado, essa tragédia aqui que vocês estão vendo é o patrimônio líquido da outra empresa, né? Aí o que acontece? O valor do investimento da investidora corresponde a essa parte cinza, né? Vocês fingem que está do mesmo tamanho, tá? Assim, vocês vão fingir que essa parte branca é do tamanho da parte cinza. Evidentemente que não é, que a parte cinza está mais magrinha. Mas vocês fingem que está tudo igual, tá? Então, essa parte branca é o valor do investimento, corresponde exatamente ao valor da parte cinza, que é o patrimônio líquido, é uma parte do PL. Aí, vamos lá. Vamos dar sequência aqui na minha... Aí a empresa, ela teve lucro. Então, o PL dela aumentou, né? Ficou maior. Aí, como ela teve lucro, aí, consequentemente, meu investimento ficou maior também, né? Ficou mais gordinho. Aí, o que é que vai acontecer? Esse lucro, parte dele, vai sair do PL e, automaticamente, parte do meu investimento vai se transformar em um recebível, né? Então, o que é que vai acontecer? Porque aqui é o seguinte, parte do meu lucro vai deixar de ser lucro e vai ser um dividendos a pagar, e parte do meu investimento vai ser um dividendos a receber. Então, o meu PL vai ficar pequenininho de novo e o meu investimento vai ficar pequenininho de novo, né? Porque eu vou deixar de ter aquele valor no investimento e eu vou passar a ter aquele valor dentro de um dividendos a receber. Eu sei que ficou difícil, mas deu para entender a figurinha. A gente vai fazer alguns exercícios para entender melhor, tá? Menino, altas trocas aí de link de PDF. Depois eu vou ver também.
Mas deixa eu terminar aqui a aula. Então, pessoal, o investidor deve suspender o uso do método da equivalência patrimonial. Ô, Rodrigo, dá uma olhada aqui. O investidor deve suspender o uso do método da equivalência patrimonial a partir da data em que deixa de ter influência sobre a coligada e deixa de ter controle sobre a até então controlada. Então, meninos, a gente vai discutir esse assunto na próxima aula. Rodrigão, dá uma olhada aqui nesse primeiro parágrafo. Rodrigão, o investidor, ele vai suspender o uso do MEP a partir da data em que deixar de ter influência significativa sobre a coligada e deixar de ter controle sobre a até então controlada. A partir desse momento, ele vai contabilizar o investimento como sendo um instrumento financeiro de acordo com o CPC 48. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou voltar para a norma, tá? Para o CPC 18, e conversar isso aqui com vocês, porque isso aqui a gente pegou da norma, tá? Então, significa que ele deixa de ser avaliado pelo MEP e ele passa a ser avaliado pelo CPC 48, que é o CPC de instrumentos financeiros, tá? Valor justo, valor de mercado. Mas vamos deixar para ver isso com calma e com segurança na nossa próxima aula, para a gente tirar essa dúvida, que foi uma dúvida muito bem colocada e que vale a pena realmente a gente parar para conversar. Pessoal, então eu acho que por hoje a gente vai dar uma pausa. Se a coligada deixar, né, se a coligada passar a ser a sua controlada, ou então passar a ser um empreendimento controlado em conjunto, a gente vai usar o CPC 19, que é o próximo CPC, inclusive, né, que é empreendimentos em conjunto, tá? E aqui vão ser os exemplos, que aí já é assunto da nossa próxima aula. Muito bem, então eu vou deixar vocês com esse slide, tá? Então ela vai para o longo prazo e fica lá, sendo ajustada pelo valor de mercado. Pois é, exatamente, sabe, Rodrigo? Mas o que você escreveu aí é o que eu estou pensando. Mas eu acho que o mais correto é a gente sair do pensamento e ir para a norma, e ver o que é que está escrito na norma, porque a gente pacifica o entendimento, né? Então, e daí a gente trabalha essa diferença na nossa próxima aula, e depois a gente vai para alguns exercícios. Turma linda, até aqui tudo certo, tudo belezal, tudo tranquilo. Posso confiar que essa primeira parte aí deu certo? Alguma dúvida? Algum aperto no coração? Tudo certinho? Tudo certo, professor. Então, Glória, está caminhando, né, meu amor? Então, deixa eu encerrar aqui.